Bom dia, meus amigos, bom dia todo mundo, boa terça-feira, bom café da manhã, que a gente está aqui mais uma vez com o nosso Café com Mauro. E vamos hoje, depois de ter passado por 4 capítulos, 4 episódios da Lei de Igualdade, nós hoje estamos aqui para a gente poder falar mais uma vez, fechar a lei de igualdade, não é? Sobre as coisas onde ela se aplica na nossa vida diária. Por isso a gente traz o tema de hoje, que é Somos todos iguais? Não é? Que é uma reflexão que eu acredito que seja muito importante a gente falar. Nós trouxemos durante o desenvolvimento dos 4 episódios da nossa lei de igualdade a igualdade a desigualdade de aptidões, a desigualdade de funções, não é? A gente trouxe desigualdades sociais, igualdade de direitos entre homem e mulher. A gente trouxe várias questões nesses 4 episódios que a gente trouxe. Mas a questão do somos todos iguais, eu acho que é muito importante para a gente refletir sobre ela, porque muitas vezes nós trazemos esse conceito da igualdade diante de Deus, diante da divindade, de sermos todos filhos de Deus e iguais. E sim, né, somos todos filhos de Deus, somos todos iguais perante Deus. Mas muitas vezes, muitos de nós, e mesmo nós, em algumas situações, nos colocamos de repente de frente com coisas que nos fazem desiguais diante da vida, diante da encarnação, diante das situações pelas quais passamos. Então, quando isso acontece, é como se nós de repente nos esquecêssemos dessa igualdade, né, que nós somos, né, todos iguais, dessa igualdade perante Deus, e aí duvidássemos de tudo isso de repente e não sabemos mais onde estamos. Quando nós duvidamos, e por causa das situações pelas quais passamos, não é, de desigualdade de direitos e funções, e direitos e aptidões, nós duvidamos e nessa dúvida a gente se afasta de Deus. Nessa dúvida a gente se afasta do conceito básico da igualdade, não é? De todos sermos filhos dele e carregar em nós o DNA de Deus e carregar em nós todas as qualidades, todas as capacidades que ele nos deu para serem desenvolvidas. Então, quando a gente se afasta da lei natural, da lei de igualdade, quando a gente se afasta desse conceito, na nossa dúvida, nós é como se nós nos aprisionássemos a nós mesmos dentro de um quarto pequeno, de um cubículo. E então começamos a nos alimentar de pequenas coisas, de pequenas porções, de pouquíssimo alimento, porque quando a gente se aprisiona num cubículo, nós não temos a condição de olhar em volta, de perceber as coisas em volta, de buscar alimento em outros lugares, em outras paragens, não é? E fazendo uma analogia com uma prisão, né, vamos dizer assim, com uma solitária que fosse quando alguém comete algum crime e vai para a prisão e arruma alguma confusão dentro da prisão e vai para uma solitária, a única comida que ele recebe através daquele buraquinho da porta é um pratinho, uma quentinha, uma coisinha, né, básica de uma comida só e sempre aquela durante o tempo que ele está lá. Então, quando a gente se afasta e duvida de tudo isso, dessa igualdade perante a Deus, diante das situações que vivemos, o que acontece é que nós nos aprisionamos e nos deixamos enfraquecer. Nós vamos nos enfraquecendo porque não nos alimentamos mais dos alimentos que Deus pode nos proporcionar e nos proporciona durante todo o tempo ao nosso redor. Então, o que acontece? Qual seria o ideal? O ideal seria que nós vivenciássemos e experimentássemos todas as situações com a verdade e o conceito básico da igualdade perante Deus realmente seguro e dentro de nós, para que nunca nos soltássemos dessa linha, né, dessa linha certeira que nos coloca no caminho da evolução, para que nunca duvidássemos de que somos iguais perante Deus. Situações vividas, ocasiões de determinadas coisas que vivemos, aptidões diferentes uns dos outros, desigualdade social a depender da situação ou da época em que vivemos, e todas as coisas que nós trazemos, e a vida, a própria vida nos faz vivenciar tudo isso, elas devem ser passadas e vivenciadas por nós, experimentadas por nós, com o conceito básico, sem ser modificado,
sabedores de que somos iguais diante de Deus e que todas as experiências elas servem para nos tornar melhores, que servem para suprir as nossas necessidades de alimento diante daquilo que nós precisamos. E não nos aprisionando, né? Quando a gente se afasta, vivenciando isso, sem se afastar da lei e não nos aprisionando num cubículo onde nós não percebemos dentro desse cubículo mais essa igualdade diante de Deus, nós podemos vivenciar as experiências e continuar nos alimentando dos alimentos e das coisas que Deus nos proporciona e continuar nos fortalecendo dentro dessa estrada evolutiva, não é? Aí a gente cai na pergunta: é fácil? Não, não é fácil, né? Se fosse fácil, a gente já estaria num outro lugar, num outro patamar evolutivo. Não é fácil. Nós vamos sim vivenciar, experimentar, cair e levantar, até que nós possamos automatizar as coisas em nós, até que nós possamos automatizar as leis divinas no nosso espírito e saber que essas bases, esses pilares que devem ordenar e organizar a nossa existência como espírito imortal, eles sejam naturais em nós e automatizados no nosso espírito. Enquanto isso não acontece, vamos fazendo o nosso esforço de vivenciar tudo isso e segurar-nos o máximo possível nesses pilares e às vezes afastando, mas às vezes sendo trazido de volta para eles, muitas vezes até por amigos, por familiares ou por situações que acontecem, filmes, coisas que a gente lê, né, que são livros ou coisas que a gente presencia, qualquer coisa que possa nos trazer de volta aos pilares das leis divinas que vão nos direcionar. E assim a gente volta e abre um pouquinho aquela porta daquele cubículo e consegue vislumbrar novamente a vida lá fora e aí até que uma próxima situação nos seja trazida e que a gente possa vivenciar novamente e perceber se melhoramos, perceber se estamos nos segurando com mais força nos pilares das leis divinas, nesse pilar da lei de igualdade, para que possamos então não nos perdermos, para que possamos não nos aprisionar novamente e sempre nos alimentar e respirar no amor de Deus, porque estamos mergulhados nele e é dele que devemos nos alimentar. Muito obrigado. Assim a gente finaliza em todas as situações da vida essa prática da lei de igualdade na nossa vida, na nossa existência, no dia a dia, e assim vamos aprendendo. E eu espero vocês na próxima semana com uma nova lei, que é a lei de liberdade, que a gente vai falar um pouquinho. É extensa, não sei quantos programas vão dar, mas a gente vai levando, porque Café com Mauro é isso. Relaxa, senta, toma um café e a gente conversa um pouquinho sobre as coisas, não é sobre as leis. Muito obrigado e até semana que vem.